Livro do Céu, volume 1. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Começando a escrever. No volume 1, parágrafo 1. Luísa escreve em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por pura obediência, começo a escrever. Tu sabes, ó Deus, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre eu e você. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir essa santa obediência. Tu que destes a inspiração ao meu confessor, dai-me então também a graça de poder cumprir o que é me mandado. Ó Jesus, ó esposo de minha alma, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho. Em teus braços me introduzo, me abandono, repouso. Ah, consola-me em minha aflição e não me deixe só e abandonada, pois sem sua ajuda estou certa de que não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa. Me vencerá o inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim, e olha para mim outra vez, ó Santo Esposo, nestes teus braços. Vê quantas trevas me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandeça esta luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que fez a minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração e o purifique da lama em que jaz. O queime, o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo provou as doçuras de teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha. Meu Sol Jesus, manda outro raio de luz ainda sobre meus lábios, para que possa dizer a mais pura verdade, com a única finalidade de conhecer se é verdadeiramente você ou bem ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes teus braços. Ah, contenta-me. Tu que tanto me amas, continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, propriamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nesta luz puríssima. Faz, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante, me continue junto, circunda-me por toda parte, se introduza nos mais íntimos esconderijos de meu interior, a fim de que, consumindo o meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Ó Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio, obtenha-me de ti e do meu doce Jesus graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor nesta circunstância, Arcanjo São Miguel, defenda-me do inimigo infernal que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me faltar esta obediência. Arcanjo São Rafael, e ó, tu, meu anjo guardião, vinde assistir-me e acompanhar-me, a dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever somente a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus e para mim toda a confusão.
Ó Santo Esposo, venha em minha ajuda. Ao considerar as muitas graças que fizestes à minha alma, sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má e sem corresponder a tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim. Continua derramando em mim tua graça, a fim de que possas fazer de mim um grande triunfo da tua misericórdia. E agora eu começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditações por dia, referentes sempre a esse mistério da encarnação. Como, por exemplo, em uma hora eu me punha com um pensamento lá no paraíso e me imaginava perto da Santíssima Trindade, vendo o Pai que mandava o Filho à terra, e o Filho que prontamente obedecia a este querer do Pai, e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens. E na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não uma hora, mas todo o dia, mas uma voz interna me dizia: chega, venha e vê outros maiores excessos do meu amor. Então minha mente se punha no seio materno. Eu ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu, e agora tão humilhado, diminuído, restringido que quase não podia mover-se, nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Ah, dai-me um lugar em teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar dentro de ti. Meu coração se desfazia, lhe pedia perdão, prometia ser toda sua, me desabafava em pranto. No entanto, digo para minha confusão que logo voltava aos meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom você foi com esta criatura miserável! E assim passava a segunda hora do dia, e depois, pouco a pouco, o resto, que dizer tudo seria aborrecer. E isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era impedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo assim trabalhando, porque a voz interior não me dava trégua, nem paz se eu não fizesse o que ela queria. Assim que o trabalho não me era impedimento para fazer o que eu devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais do que nunca acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado. Todo bonito, sim, mas tiritando, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que ia estreitar com ele, ele desapareceu. E isto se repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor por ele que eu não sei explicar. Mas depois de algum tempo, não o levei mais em conta. E não disse isso para ninguém. De vez em quando caía nas habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava. Em uma palavra, o Senhor fez comigo como um bom pai, com um filho que tende a desviar-se, e ele usa todas as diligências, os cuidados, para mantê-lo no reto caminho, de modo de formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata eu ainda tenho sido. Depois o Divino Mestre dá início e põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. E com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo
que a rodeia, que isto é, esses pensamentos de criaturas e imaginações. Eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar em ti as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão em que não podes nada. Não temas. Eu farei tudo. Dai-me a tua vontade, isso me basta. E isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia perdão porque até aquele momento eu não havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca, mas só sem ele. E a voz continuava: Não, não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia eu sentia sobre mim, me repreendia de tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado falando com minha família de coisas indiferentes, não necessárias, esta voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem. Circundam-te o coração de um pó, de modo que te faz sentir débil a minha graça, e não mais viva. Ah, me imite quando eu estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai, tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor e primariamente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia. Por que você não poderia fazer assim também? Eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que o mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, e em seguida ele me repreendia dizendo: Isso é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das pessoas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar a nenhuma pessoa acima dele. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o bem dessas criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se tinha servido daquela pessoa para me dar. Então, meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se elas zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo seus louvores, dizendo: Hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Quando o Divino Mestre, então, me libertou do mundo externo, então pôs a mão para purificar o meu interior e com voz interior me dizia: Agora estamos sozinhos. Não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais fácil que antes que devia contentar a tantos e tantos? Olha, é mais fácil realmente contentar um só. Deves fazer de conta que eu e você estamos sozinhos no mundo. Prometa-me ser fiel, e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: Sobre ti fiz grandes desígnios, sempre quando tu me corresponderes. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha,
começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como o farás. E acontecia assim, todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas parece que a primeira coisa que me dizia, que era necessário para purificar o interior do meu coração, era acontecer um aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava me dizendo: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem quando aquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos de minhas graças. Em vez disso, com aquelas que se conhecem a si mesmas, essas eu sou generoso em verter as torrentes às minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas. Elas me agradecem e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas delas. Portanto, nos corações que fedem de soberba, nessas, ao contrário, nem sequer posso entrar em seus corações, porque inflado deles mesmos, não há lugar onde possa me colocar. Essas almas miseráveis não levam em conta as minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como um menino envolto em fraldas que não pode mover nenhum pé para dar um passo, nem uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim você estará junto a mim como uma criança, me rogando sempre que te assista e que te ajude, confessando-me sempre o teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Então procurava fazer quanto mais podia para satisfazê-lo. Me diminuía, me aniquilava e às vezes chegava a tanto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia trabalhar, nem dar um passo, nem sequer um respiro se ele não me sustentasse. Além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como em realidade eu ainda sou. Então, quanto mais eu podia fugir e dizer entre mim: oh, se vocês soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu sou sempre a mesma. Oh, como me teriam horror! Depois, na manhã em que ia de novo a comungar, me parecia que ao vir Jesus a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre esta mesma virtude. Oh, meu amado mestre, quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes que eu mesma nem sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que eu perdi enquanto poderia ter te amado.
Então não sabia dizer outra coisa, senão o grave mal que tinha feito. Finalmente, um dia, repreendeu-me e disse: Não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para estreitar o meu amor, porque ela procura sempre com sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de a fazer voar para o céu. Porque sempre com essas ideias se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já nem me lembro de nada. Eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor da minha parte? E eu dizia-lhe: Não, senhor, és tão bom. Mas sentia partir-me o coração de ternura. E ele: E bem quererás manter diante destas coisas? E eu disse: Não, não, não quero. E ele: Pensemos em nos amar e em nos contentar mutualmente. Daí em diante, não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia para satisfazê-lo. E lhe pedia que ele mesmo me ensinasse um modo como devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Estou pronta a fazer o que tu queres. Olha, a primeira coisa que eu disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Assim que vejamos o que te falta, disse ele. Senhor, eu dizia, me falta tudo, não tenho nada. E ele disse, bem, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Não me lembro em ordem, mas como posso dizê-lo? E acrescentava, quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que então as criaturas te desapareçam completamente. Se te dão ordens, não olhe para elas. Não, deves pensar que sou eu mesmo que quero que faças o que elas te ordenaram. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa que elas pedem te é penosa ou te agrada, se você pode ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto contigo, pensando que te estou olhando fixamente e me dirás: Senhor, só por ti o faço. Só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, seu único fim deve ser de me agradar só a mim. Oh, quantos defeitos evitarás se fizer assim. Outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, o olhar também fixo em mim, pensando que com a minha própria boca eu te digo: Filha, sou eu propriamente que quero que sofras essa humilhação, não a criatura que fez isso com você. Afasta o olhar dela, senão só eu e tu sempre, todas as demais destruas. Olha, eu quero fazer-te bela por meio desses sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente. Será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás sempre paz. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claro que ainda me falta este espírito de retidão e fico sempre confusa, pensando em tanta ingratidão ainda que eu tenho. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro que em todas essas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por seu amor.
e que as virtudes mais belas, os sacrifícios maiores, tornavam-se sem sabor se não tinham princípio no amor por ele. A caridade, dizia-me, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, de modo que sem o amor, todas estão mortas. E meus olhos não sentem nenhum atrativo, ele disse, e não tem nenhuma força sobre o seu coração. Disse, esteja, pois, atenta, filha, e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pelo amor, isto é, em mim, comigo e por causa de mim. Agora vamos direto à mortificação. Ele me dizia, quero que em todas as tuas coisas, até as mais necessárias, sejam feitas com o espírito de sacrifício. Olhe, suas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem a marca da mortificação. Assim como a moeda não é reconhecida pelos povos se não tem a imagem de seu rei, é desprezada e não tomada em conta, assim é a de suas obras. Se não tem um enxerto com a mortificação, com a minha cruz, não podem ter valor algum. Agora, olha, não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de te fazer morrer para viver somente em mim e de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste até agora, mas tenha coragem, não temas. Não é você que fará, senão é eu que farei tudo em ti. Então recebia outras luzes sobre a aniquilação de mim mesma e me dizia, você não é outra coisa que uma sombra, que enquanto você quer tomá-la, você foge. Você é o nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nos mais profundos abismos, mas me vi impossibilitada de fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia, põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço. Eu te sustentarei com as minhas mãos, e tu receberás de mim a força. Você está cega, mas a minha luz te servirá de guia. Olha, eu vou estar na frente e você não fará outra coisa que olhar para mim para me imitar. Depois me dizia, a primeira coisa que eu quero que mortifique é a sua vontade. Aquele eu, o ego, deve ser destruído em você. Quero que a tenha sacrificada como vítima ante a mim, para fazer que de sua vontade e da minha se forme uma só. Não estás contente? Sim, Senhor, mas me dá graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-lhe, sim, e eu mesmo te contradirei em tudo e às vezes por meio das pessoas. E assim realmente acontecia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia, tu descansas? E eu não tive outro leito que minha cruz. A cruz, logo, logo, sem tanta satisfação. Levanta! Se eu caminhava e minha visão se ia um pouco mais longe, logo me repreendia. Não quero que tua vista se afaste de ti além da distância de um passo a outro, para fazer que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me, eu tudo criei por teu amor. Tu privas a tua visão deste contentamento por amor de mim. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como, por exemplo, os ornamentos dos altares, as procissões, ele me dizia, não deves ter outro prazer senão em mim sozinho. Se enquanto trabalhava estava sentada, ele me dizia, está muito confortável. Não se lembra que minha vida foi um contínuo penar? E você? E você? Então, logo para agradá-lo, eu me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, eu lhe chamava. Olha, senhor, a metade da cadeira está vazia. Vem então você sentar junto comigo. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e desbotada, me dizia, logo depressa que o tempo que ganhará se apressando virá a passar junto comigo na oração. E às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar e ele sim, sim, me respondia. Faremos tudo juntos para que depois que você terminar ficaremos mais livres. E acontecia que em 1 hora ou 2 eu já fazia o que tinha que fazer o dia inteiro. Então ia orar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para dizê-las. Lembro-me que
Enquanto trabalhava sozinha, via que não alcançava o fio para concluir o trabalho e que teria que ir pedir à família para buscar mais. Então me dirigi a ele e disse: De que serve, meu amado, ter me ajudado? Porque agora vejo que eu vou precisar ir até a minha família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente. E então nossa conversa acabará. O quê? O quê? Ele me dizia. E você tem fé? Sim, pois não tema. Eu farei você terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, me repreendia internamente, dizendo: Talvez tenha você esquecido de que eu não tinha outro gosto além de sofrer por seu amor, e que você não deveria ter outro gosto além de se mortificar por meu amor? Deixe e come o que não gosta. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou então dizia que eu não queria mais. E muitas vezes passava quase em jejum, mas quando ia à oração recebia tanta força e tanta saciedade que me sentia até enjoada de tudo mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: Quero que você coma por meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à sua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer a minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, por exemplo. Eu tinha um grande desejo de receber a comunhão, e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido aos batimentos cardíacos contínuos. E eu disse a ele: Senhor, apresse-se, porque não posso ficar sem ti. Acelere as horas, faça surgir logo o sol, porque não aguento mais. Meu coração desmaia. Ele próprio me fazia certos convites amorosos com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: Olha, eu estou tão só. Não sente pena de mim. Não sinta pena de você não poder dormir. Trata-se de fazer companhia ao seu Deus, seu esposo, seu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negue esse consolo, que mais tarde nas tuas aflições eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia com o confessor, e sem saber por quê, a primeira coisa que ele dizia era: Não quero que você receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo isso para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza: Oh, meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará força? Ademais, qual o valor de ir a esta igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração e eu sentia dentro de mim. E em seguida me dizia: Acalma-te, acalma-te, eis-me aqui. Já estou no seu coração. O que temes agora? Não se aflija mais. Eu mesmo te quero enxugar as lágrimas. Tens razão. Tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma, por isso eu lhe dizia: se não tinha sido boa, ele não teria colocado dessa maneira. E lhe pedia que ele não me deixasse mais, que sem ele eu não queria ficar. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, sentia todo o amor em mim, e que ele me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem correspondê-lo, e dizia dentro de mim: pelo menos fora boa e lhe correspondera, tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho, e às vezes é muito a dor que eu sinto que acho que a pena de morte seria menor, e se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto assim que o sentia dentro de mim, com uma voz interna, ele me disse:
Minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero vir a Atos e para dispor seu coração para fazer o que eu quero de você, que é a imitação da minha vida. Quero que você entre no imenso mar da minha paixão. E quando tiver compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri, quem és tu, a criatura vil, seu coração, não se atreverá a se opor aos golpes, à cruz, que eu só preparei para o seu bem, em vez de apenas pensar que eu, seu mestre, ao que sofri suas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. Sofrimento será doce e você não poderá mais ficar sem sofrer. Minha natureza tremia só de pensar nesse sofrimento todo. Pedi a ele para me dar força, porque sem ele eu teria usado os seus próprios presentes para mais ofendê-lo. Então comecei a meditar a paixão. E isso fez tanto bem à minha alma, que acho que todo o bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios eles me machucavam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência, de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente você, um Deus humilde submetido até os seus próprios inimigos e você, um Deus que sofre tanto por seu amor e seus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? Às vezes, ele mesmo me narrava suas penas sofridas e fiquei tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, eu estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Meu coração se sentia tão oprimido pela dor que me faltava respiração, temendo que algo acontecesse comigo. Eu queria me distrair, inclinando-me para a varanda, a rua. Mas o que eu vejo? Eu vi a rua cheia de gente, e no meio estava o meu amado Jesus com a cruz nas costas. Um deles o empurrava de um lado e outro do outro, tudo agitado, com o rosto pingando sangue, que levantou os olhos em minha direção numa atitude de me pedir ajuda. Quem pode contar a dor que eu senti? A impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente no meu quarto chorando. Eu mesmo não sabia nem onde eu estava. Meu coração o sentia rasgar em pedaços por causa da dor que eu sentia. E chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse te ajudar, te pudesse libertar daqueles lobos furiosos. Ai, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em seu lugar para aliviar minha dor. Ai, meu bem, me dê o sofrimento, porque não é justo que tu sofras sozinho e eu, pecadora, fique sem sofrer. Desde então, recordo que se incendiou em mim um desejo tão grande de sofrer que não se apagou até hoje. Tanto. Também me lembro que depois da comunhão lhe pedi ardentemente que me concedesse o sofrimento. E ele, às vezes, para me contentar, me parecia que tomava os espinhos da sua coroa e os cravava em meu coração. Outras vezes sentia que tomava o meu coração entre as mãos e o apertava tão forte que pela dor que eu sentia eu perdia os sentidos. Quando avisava que as pessoas podiam perceber algo e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me dê o sofrimento, mas que ninguém perceba. Por algum tempo ele me contentou assim, mas eu acho que os meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém soubesse. Lembro-me muitas vezes após a comunhão ele me dizia: você não poderá realmente se assemelhar a mim senão através desses sofrimentos. Até agora eu estive ao seu lado. Agora quero deixá-la sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Olha, até agora eu te levei de mãos dadas, ensinando e corrigindo você em tudo. E você não fez nada além de me seguir. Agora eu quero que você faça tudo isso sozinha, por si mesma, mas mais atenta do que antes, pensando que eu estou te olhando fixamente, mas não vai me sentir. E que quando eu me fizer sentir novamente, eu virei ou para recompensá-la se você tiver sido fiel a mim, ou para puni-la se tiver sido ingrata.
Fiquei tão chocada e abatida com essa notícia que eu lhe dizia: Senhor meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como, depois que me fizesse deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe mais ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido do quanto eu sou ruim e que sem ti eu não sei fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, ele disse: É o que eu quero fazer, você compreender bem quem você é. Olha, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Não se entristeça. Quero preparar seu coração para receber as graças que eu lhe designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora será menos sensível. Te farei você tocar com a mão o seu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-se, deverias alegrar-se e me agradecer. Porque quanto antes se faça passar pelo mar tempestuoso, quanto mais cedo você chegará a um ponto seguro, quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas graças também maiores te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E quando ele me disse isso, ele pareceu me abençoar e foi embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia? O vazio que deixava em meu interior? As lágrimas amargas que eu derramei? Porém, eu me resignei à sua santa vontade. Parecia que de longe ele beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: Adeus, esposo santo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado. Desde que eu só o tinha e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo tornou-se agora tristezas muito amargas. Antes, as mesmas criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: Olha, somos obras do seu amado, onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: Ah, estas são as obras do meu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e você não. Ah, obras do meu Senhor, me dê notícias, me digam onde ele está. Me disse que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que eu sentia até falta de ar. Me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam alguma doença física e queriam me colocar em tratamentos médicos. Às vezes eles insistiram tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Recordava também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí, tudo, tudo tinha sido obra dele, de sua graça, e que de mim não ficava mais que o puro nada, e sempre a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele eu não sentia mais o amor tão sensível em mim, aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas. Fazia o máximo que podia por fazer agora o que eu fazia quando sentia, porque eu via aquelas palavras se repetirem: se você é fiel a mim, irei premiar-te. Se você for ingrata, te castigarei. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos, como a ele agradava, e meu único consolo era recebê-lo no sacramento da comunhão. Ah, sim, certamente lá eu o encontrava. Não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não era amoroso e amável, senão severo. Passado esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tinha sido fiel a ele, sentia-o voltar para dentro de mim. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvir qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento não dizia nada ao confessor, ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me fazia tanta guerra que eu não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda.